Bom dia, meus amigos. Essa semana surgiu um fato interessante que foi a questão da desapropriação da área do Paraviana. E nós sabemos que é uma situação muito complicada, que mexe com o patrimônio, a vida de todas as pessoas. É bom esclarecer alguns pontos que a desapropriação da área em questão foi efetuada através de um decreto que data de 18 de 1970. O decreto número 18 foi editado em 1970. Esse decreto tinha uma antiga situação, que era uma cidade onde existiam poucos habitantes, a cidade acabava no São Francisco e era uma outra realidade. Hoje em dia nós temos uma situação totalmente diferente, uma cidade toda povoada. Mas vamos para o ponto de vista legal e constitucional. O decreto, ele declarou de interesse público a área de 1.300 hectares, são 13 milhões de metros quadrados. Esses 13 milhões de metros quadrados, na época, era plenamente possível, não havia nenhuma discussão, porque a cidade tinha uma população pequena e absorvia isso aí sem nenhum problema. Acontece que em 1988, com a edição da Constituição Federal, o artigo 20, parágrafo 2º da Constituição Federal, foi disposto da seguinte forma: a faixa de até 180 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. O decreto 18 de 1970 entra em conflito direto com o artigo 20, parágrafo 2º da Constituição Federal, à medida que o Estado não pode desapropriar o que é dele mesmo. O Estado-nação, o Estado-país não pode desapropriar uma área que já é sua. Com a faixa de fronteira, Boa Vista fica a 73 quilômetros da fronteira com a Guiana Inglesa. Então, nós temos que ver isso. O decreto 18 de 1970 entra em choque direto com o artigo 20 da Constituição Federal, parágrafo 2º, que diz que foram criados na Constituição Federal uma área de fronteira que se constitui em área de preservação fundamental à defesa do território nacional. Então, seria interessante que as pessoas que já estão passando por esse momento de aflição imediato agora, interpusessem ação de anulação de ato jurídico com tutela liminar e pleiteassem a inconstitucionalidade do decreto, haja vista que ele entra em confronto direto com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 20, parágrafo 2º. A Constituição Federal dispõe que 150 quilômetros em linha horizontal de fronteira terá que ser preservada, porque trata-se de área de preservação para a defesa nacional. Então, ação anulatória de ato jurídico com tutela antecipada, pleiteando a inconstitucionalidade do decreto 18 de 1970, que declarou de interesse a área de 1.300 hectares dentro da cidade de Boa Vista, 1.300 hectares dentro do perímetro urbano. Temos que discutir e combater esse decreto que está tirando o sossego de famílias e está acabando com a tranquilidade de tantas pessoas. Então,
É um decreto que infelizmente é inconstitucional, a base aérea deve ser preservada, todas as bases militares elas têm que estar fora do perímetro urbano, até para que a população possa ter tranquilidade no momento de uma invasão, de uma ofensa de países estrangeiros. Então, pessoal, quem está passando por essa dificuldade, nós nos irmanamos com todos e dizemos que o decreto 18 de 1970, que declara de interesse 1.300 hectares dentro da área de Boa Vista, é inconstitucional por ofender o artigo 20, parágrafo 2º da Constituição Federal. O governo federal não pode desapropriar o que já é dele. O governo federal, em tese, está desapropriando uma área que já é dele. Então, é inconstitucional, é uma ação que não tem mais amparo jurídico nem constitucional a partir da edição da Constituição Federal de 1988. Um grande abraço para todos e vamos em frente, pessoal. Vamos à luta.